aqui em algum parâmetro. Vamos imaginar um muro, tá? Vocês me ajudem a calcular aqui, porque eu não vou conseguir abrir estou sem calculadora aqui, não vou conseguir abrir o Excel. Vamos pensar assim, ó, que essa camada tem um gama de 20 kN/m3 e um φ de 30 graus, tá? E tem, sei lá, 2 metros. Essa de baixo aqui tem, sei lá, vamos botar, só para mudar o gama aqui, vamos botar um gama de 18 kN/m3 e um φ de 35, tá? Vamos botar aqui uns 3 metros, para dar os 5 de vocês, mais ou menos. Bom, como é que eu calculo empuxo? O que é o empuxo, né? O empuxo é uma tensão horizontal, certo? E como vocês bem lembram lá de mecânica dos solos, a relação entre a tensão vertical e a tensão horizontal se dá pelo kappa, tá? Se o solo está em repouso, eu tenho kappa zero, então tensão horizontal efetiva vai ser igual a tensão vertical efetiva vezes um kappa zero, na condição de repouso. Tá? Por que efetivo? Porque eu estou trabalhando com essa relação de deformação do solo. Tá? A água ela não tem um kappa, então eu não posso trabalhar com tensão total aqui. Tem que trabalhar com tensão efetiva, certo? Sempre. Se vocês quiserem incluir depois a água, pode incluir, mas para calcular a tensão horizontal tem que ser sempre a efetiva. Tá? Por exemplo, esse kappa aqui você pode achar por equação de Jacqui, por exemplo, tá? Para areias, mas vamos imaginar aqui um valor de 0,5 para empuxo de repouso, que é bem comum. Tá? Então, estou dizendo que a tensão horizontal ela é a metade da vertical. Então, se eu botar uma carga lá em cima de 100, o meu solo tiver uma tensão vertical de 100, na horizontal, a deformação horizontal que ele vai ter vai gerar uma carga de 50. Se fosse água, quanto seria esse kappa aqui? O que vocês acham? Se fosse água. A água não tem cisalhamento. Toda a carga vertical que eu colocar vai se representar na horizontal. Por isso que eu falo pressão de água, poropressão. Porque em todos os sentidos é igual. Então, eu teria isso aqui igual a 1, por exemplo. Só que no solo não. O solo é estruturado, ele tem a relação de atrito, etc. Então, dependendo do tipo de solo, ele vai ter um kappa A maior, um kappa zero maior ou menor. Bom, mas eu não estou falando de repouso, né? A gente quer calcular o empuxo desse solo. Vamos pensar que este muro foi para frente. Se ele foi para frente, ele aliviou as tensões horizontais dessa massa. Então, eu tenho um empuxo ativo acontecendo. Certo? Bom, eu sei que empuxo ativo é a resultante da tensão horizontal distribuída ao longo da profundidade, né, ao longo da altura do muro. Bom, então eu vou calcular as tensões verticais. Qual é a tensão vertical nesse ponto aqui, entre as duas camadas? Aqui eu sei que é zero. Tá? Neste ponto aqui, quanto é minha tensão vertical? Quem me diz aí? Como é que eu calculo tensão vertical? 20 vezes 2. Gama Z. Né? Então, a tensão vertical no ponto 1, vamos chamar assim, é 20 vezes 2, que é igual a 40 kPa. Tá? Bom, neste mesmo ponto, quanto é a tensão horizontal? Nada mais é do que vertical, gama Z, vezes um kappa, que nesse caso é o kappa A. Por que é kappa A? Porque é empuxo ativo. Tá? Quanto é meu kappa A? Meu kappa A, vou botar aqui em cima, ele é 1 menos seno de φ
1 mais C no fim. Para 30 graus, isso aqui eu sei que dá 0,33. Quanto dá para 35? 0,27. 0,27. Tá. Então vamos lá. Ó. Esse solo aqui, o 1, ó, ele tem um capa de 0,33. Ou seja, toda a tensão vertical que ele recebe será reproduzida na horizontal de uma relação aqui de 0,33. O solo de baixo ele vai ter uma relação de 0,27. Só que eu estou pegando a tensão vertical bem na interface dos dois solos. Qual é o capa que eu pego? O de cima ou o de baixo? Os dois, um de cada vez. Os dois, um de cada vez. Porque eu não sei. Ali na interface eu não sei. E por isso que eu falei para vocês, o Rankine não fez esse método para isso, para um solo estratificado. Então a gente vai fazer uma adaptação do método para calcular ele. Então eu vou dizer o seguinte, ó, que essa tensão vertical vezes o capa desse solo de cima vai me dar um valor. E a tensão vertical neste mesmo ponto vezes o capa de baixo vai me dar um outro valor. E aí eu vou ter uma descontinuidade aqui nesse ponto justamente que eu não sei, que é nessa interface. Bom, aqui eu vou ter 20 vezes 0,33, dá quanto? Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de A. E com o outro capa eu vou chamar de 1B. Tá? Então aqui vai ser 20 vezes o capa 2 e aqui o capa 1. Esse é o 1, esse é o 2. Quanto que dá aí? 20 vezes 0,33 e 20 vezes 0,27. Professor, acho que eu perdi um pouco. Ali, para calcular a tensão horizontal, não seria 20 vezes 2 vezes o kappa? Não, 20 vezes 2 está aqui já. Tensão vertical. Tá. Tá, e aí depois ali não seria de novo 20 vezes 2? Isso. Ah, é 40, desculpa. Tá certo, desculpa, errei. 40. 40 vezes 0,33, 40 vezes 0,27. Dá 13,2. 13,2 kPa. E 14 no 35 graus. 14 kPa. Então eu tenho isso aqui, né? Eu tenho 13,2 aqui e tenho, vamos exagerar aqui um pouquinho, 14 para cá. Tá bom. Como eu sei que isso cresce de uma forma triangular com a profundidade, porque a única coisa que muda é o gama, o kappa não muda também, eu posso simplesmente pegar a tensão vertical neste ponto, que eu vou chamar de 2. Quanto é a tensão vertical em 2? É tudo efetivo, né? Quanto é a tensão vertical em 2? Assim melhor. Vai ser a tensão vertical que eu tinha neste ponto, que é 40, mais 3 vezes o gama de 18. Que dá? Noventa e quatro. 94. Então, a minha tensão horizontal em 2 é 94, vezes agora o kappa da segunda camada, que eu já estou aqui na segunda camada, tá? Se eu tivesse outras camadas, eu ia ter outra inflexão, mas como meu muro acaba aqui, ó, eu vou calcular só para essa camada. As que estão embaixo não me interessam. Pô, esse 2 aqui parece a quadrado, né, gente? Não vamos se confundir aqui. Capa 2, vou até colocar aqui, 94 vezes 0,27. Quanto fica aí, então?
94 vezes 0,27. 25,38. 25,38 kPa. Então aqui, ó, carga triangular de 25,38. 8. Tá. Aqui então está a minha distribuição de tensões horizontais na face do muro de um solo estratificado. Só que eu não quero tensão horizontal, eu quero a resultante. Eu quero a resultante, que é minha força de empuxo ativo. Como é que eu faço para resolver essa seara aí? Professor, só uma coisa que eu acho que eu errei ali. Ali no 14 kPa, eu acho que não é 14. É 40 vezes 0,27, né? Isso. Então é 10,8. Eu tinha feito 0,35. 10,8. Mas foi bom tu ter errado, porque aí tu chamou atenção para uma coisa. Olhem bem aqui, ó. Antes de vocês olhar a conta, quem vocês acham que promove mais empuxo no muro? Quem geraria mais empuxo no muro? Um solo com 28 graus de ângulo de atrito ou um solo com 40 graus de ângulo de atrito? Quem vocês acham que gera mais empuxo? 40? Acho que de 28. Voto. 28, temos outro voto. Acho que de 28, que ele 28, vai estar 28, mais eu acho próximo também. da horizontal. Vamos lá, 28 graus, tá? Eu penso que o 40 tende mais a quebrar, sabe? Por causa da gravidade. Tá, então vamos pensar assim, ó. Ângulo de atrito é quem segura o solo para não romper. Aquela cunha não se movimenta porque tem atrito entre os grãos. Então, quanto mais atrito tiver, mais resistência essa cunha vai ter para não se deslocar. Então, se ela é mais resistente, ela vai tender menos a deslocar, ela vai tender a gerar menos empuxo. Então, quanto maior o ângulo de atrito, menor o empuxo que vocês vão ter. Tá? Quanto menor o empuxo, quanto menor o ângulo de atrito, mais fácil é romper. Porque tem um atrito bem pequenininho, aquela cunha vai tender a se movimentar com mais facilidade. Então, vai promover esse empuxo no solo. Tanto que a gente vê aqui, ó, a tensão com o capa de 0,33, referente a 30 graus, deu 13. Né? A tensão aqui, ó, com ângulo maior, 35, deu 10. Uhum. Certo? Bom, então isso a gente já viu, né? Quanto mais resistente o solo, quanto mais atrito ele tiver, mais a encosta de você se autossustenta. Ela fica em pé sem precisar de uma contenção, porque ela é resistente sozinha. Quanto mais fraca, mais ela vai precisar, né? Vai gerar mais movimento de massa, mais tensão horizontal. Bom, então, gente, vamos botar uma corzinha aqui, ó. Esse é o nosso diagrama de empuxo. Ah, não é esse, não. Fui sabotado aqui, né? Preciso refazer o meu diagrama de empuxo. Tão bonito que estava o meu desenho, tinha até caprichado na letra aqui. Bom, então vai ficar aqui, né? Porque esse aqui é 13,2, o 14 aqui sumiu. Eu vou ter uma carga assim. Agora sim. Então, este aqui é o meu empuxo. Tá? É uma meia árvore de Natal aqui. Tá? Bom, e agora, José, o que eu faço? Quanto é que é o meu empuxo? O que vocês acham? Empuxo, gente, é integral dessa área. Quando é triângulo, é base vezes altura dividido por 2, né? Vocês viram lá. Qual é a forma do empuxo? É gama H, que é o que é gama H? É tensão vertical. Vezes kA, vezes... Isso aqui é tensão horizontal no ponto.
vezes a altura de novo, por isso que fica h ao quadrado. Base vezes a altura divididos por 2. Só que aqui você não pode usar isso, né? Porque integral é outra aqui agora. Não é uma integral de um triângulo. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Áreas de cada um desses triângulo e desse trapézio. Você pode fazer assim até. Ó. Vamos dividir em 3 áreas aqui. Ó. Então, eu vou ter um triângulo. Vou chamar de área 1 aqui. Ó. A área 1 é essa aqui. Tá? Então, a área 1 vai ter um triângulo de 2 metros vezes... Professor, pode colocar a folha um pouco mais para cima? Só? Isso, muito obrigado. Então, vezes 13,2 divididos por 2. Né? A base é a tensão horizontal que a gente calculou, 13,2, vezes a altura de 2 metros, divididos por 2. Tá? A área 2, vamos fazer a área 2, este carinha aqui, ó, esse quadradinho aqui. Tá? Esse quadradinho aqui, ele vai ter esse valor aqui de 10,8, né? Então, é um retângulo. Então, ele é 10,8 vezes 3 metros. Desculpa. Tá? E a área 3 vai ser esse outro triângulo em branco aqui. Ó. Quem é esse triângulo em branco? Ele é o 25,38 menos o 10,8, certo? Vezes 3 divididos por 2 para dar o triângulo. Quanto é cada um desse aí? Tá, o primeiro ali, né, vai dar 13,2. 13,2. O segundo, 32,4. 32,4. E o terceiro, peraí. O terceiro vai dar 21,87. Então, isso, na verdade, é quanto cada área dessa entrega de empuxo. Quem é o empuxo? O empuxo total ativo é o somatório desses caras aí. Mais 21,87, que dá... Uh, 47,27. 47,27 quilos. Peraí que eu vou ver se eu fiz certo, na real. Não fiz. Deu 67,47. Nossa. 67,47. Isso. Bom, legal, já sei quanto é meu empuxo. Tá faltando alguma coisa, não tá? Ou não? O que tá faltando? Sim, onde ele está Exatamente. localizado. Cadê esse braço aqui, ó? Eu vou chamar de H, sei lá, HX. Vamos descobrir o HX. Por quê? Porque eu vou precisar calcular depois o tombamento, vou precisar calcular a excentricidade do muro, preciso saber esse braço aí, certo? Como é que eu posso fazer isso? Eu sei que o momento fletor em relação a um ponto de cada uma dessas áreas é igual ao momento fletor da resultante dessas áreas. Né? Então, eu posso dizer o seguinte. Ó. Deixa eu subir aqui. A minha folha, faltou folha aqui. Aqui. Medo de estragar tudo aqui. Bom, tá bom. Aqui vai. Então, vai ser ó, o meu EA total vezes o meu HX é igual ao meu A1 vezes o HX1, vamos chamar assim, mais o A2 vezes o HX2, mais o A3
vezes o HX3. Eu só não tenho o HX, que é quem eu quero saber aqui. O resto todo eu tenho como achar. Quem é meu H1 aqui? HX1. Esse é o mais difícil, né? Que seria aqui, ó, 1/3 desse triângulo aqui. Uhum. Então, é 2 divididos por 3 mais 3. Dá quanto isso? Ó, 2 divididos por 3 mais 3 metros. 3,66667. 67, vamos botar, né? Uhum. Todo mundo entendeu, né? 1/3 aqui, 1/3 disso aqui, que dá o 67 ali, né? E mais 3 metros. Tá? Qual é a área 2? A metade, é um retângulo aqui, ó, é a metade de 3 metros, 1,50. Então, o HX2 é igual a 3 divididos por 2, 1,5 metros. E, por fim, o HX3, que vai ser 1/3 de 3. 3 por 3, que dá 1 metro. Então, é só completar agora aqui. Quanto dá o meu HX, né? Então, o HX vai ser isso. 12,2 vezes 3,67 mais 32,4 vezes 1,5 e mais o 21,87 vezes 1. Dividido tudo isso por o E total, que era 67,47. Então, o nosso EA dá... Nosso EA não, desculpa. Nosso HX... 1,76. 1,76 metros. Viram como é fácil? Sem mistério algum. Ah, gente?